Prepare-se para o sobrenatural. 3 milagres proféticos que Deus revelou para você esperar. Ana sempre dizia que tinha um coração de guerreira, mas nunca imaginou que a verdadeira batalha começaria quando seu filho Lucas foi diagnosticado com uma doença rara. Moradora de um bairro simples e acolhedor, na periferia de São Paulo, as noites antes das consultas eram preenchidas por suas fervorosas orações a Santo Antônio, pedindo por um milagre. As paredes de seu lar se tornaram testemunhas silenciosas de lágrimas e clamor, mas também de uma fé inabalável que iluminava os momentos mais escuros. Em um domingo iluminado, enquanto a luz do sol invadia a pequena igreja da comunidade, o pastor Eduardo subiu ao púlpito e proclamou algo inédito. 3 milagres estão a caminho. Suas palavras ecoaram pela congregação como um trovão. Cada fiel sentiu o impacto, como se uma onda de energia divina atravessasse o ar. Ana, com seu coração acelerado, sentiu que aquelas palavras eram um bálsamo para sua alma. O murmúrio de esperança se espalhou rapidamente, como fogo em palha seca. Aquela promessa reverberou em seus ouvidos e a comunidade começou a unir suas vozes em ferventes orações. Enquanto os dias se passavam, a enormidade do anúncio de Eduardo parecia crescer, e com isso, a pressão começou a pesar em seu coração. E se esses milagres não chegarem? Ela se perguntava, enquanto as contas se acumulavam sobre a mesa da cozinha, ameaçando apagar a luz da esperança que acendia sua luta diária. Uma noite, sentada em sua cama, ela levantou as mãos ao céu e gritou: "Onde estão os milagres que foram prometidos?" O silêncio parecia sufocante e a dúvida entrava sorrateira em sua mente. Mas o primeiro milagre se aproximava de forma inesperada. Um amigo de trabalho, ciente das lutas de Ana, apareceu à porta trazendo uma doação. Era mais do que apenas dinheiro. Era um recurso vital para quitar contas que pesavam em seu coração e tampouco sua fé. Ana mal podia acreditar. "Deus ouviu minha oração!" exclamou entre lágrimas, enquanto o alvoroço se espalhou na comunidade. Esse ato de bondade era o primeiro sinal, e todos passaram a acreditar que outros milagres logo viriam. Mas para alguns ainda era preciso manter os pés no chão. Coincidência? Alguns murmúrios ecoaram entre os céticos. Aquilo gerou uma divisão no bairro, mas a fé de Ana começou a florescer. Ela decidiu que não lutaria mais sozinha. O parque que costumava visitar se tornou seu santuário. Em uma tarde dourada, enquanto caminhava, sentiu uma brisa leve e acolhedora, como um abraço divino. Nesse instante, uma voz suave a despertou de seu lamento. "Eu estou contigo, Ana", sussurrou a presença que sentiu ao seu redor, e todo o seu ser se aquecia com uma paz inexplicável. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana começou a perceber que os verdadeiros milagres estavam acontecendo dentro dela e ao seu redor. A comunidade, unida em oração, estava sendo transformada. Mas o que ainda estava por vir? Os próximos dias prometiam uma nova prova de fé. Algo que poderia desestabilizar toda essa nova construção. Qual seria o desfecho de sua jornada? A expectativa no ar era palpável, e a dúvida subjacente aninhava-se nos corações. O que Deus estaria preparando para essa mãe e sua comunidade em sua busca por redenção e esperança? Era uma manhã tranquila, quando Ana acordou. O sol jangou seus primeiros raios pela janela, tingindo o quarto de dourado.
Ela se espreguiçou, mas a tristeza a invadiu ao lembrar do estado de saúde de Lucas. A luta diária ainda era difícil. No entanto, uma nova determinação a acompanhava, e isso a motivou a levantar e preparar o café da manhã. As crianças estavam se agitando e a pequena cozinha se encheu de risos e cheiro de pão fresco. Enquanto preparava tudo, Ana começou a refletir sobre a doação inesperada e em como a fé da comunidade havia se fortalecido. Uma onda de gratidão invadia seu coração. Se aquele foi um milagre, o que mais Deus está preparando? Pensava. Ela decidiu que não apenas precisaria agir, mas inspirar os outros a crer na mesma fé que a sustentava. Mais tarde, Ana pegou suas crianças e se dirigiu à igreja. O clima estava festivo e todos pareciam mais animados do que nunca. Ao chegar, encontrou o pastor Eduardo, que a cumprimentou com um sorriso. Ana, estou tão feliz em ver você aqui. Precisamos conversar sobre o próximo passo da nossa jornada. Você tem algo importante a compartilhar? Ele disse, carregado de um entusiasmo contagiante. Ana sabia que era hora de dar um testemunho. Com coragem, subiu ao púlpito. Ao olhar para os rostos que se voltaram para ela com expectativa, sentiu a presença do Espírito Santo enchendo o ambiente. Eu estou aqui para falar sobre um milagre que já aconteceu na minha vida, começou sua voz tremendo de emoção. A doação que recebi me fez perceber que Deus nunca nos abandona. Isso fortaleceu minha fé, e eu creio que muitos de nós estamos à espera de milagres maiores. Os olhos da congregação brilharam, e Ana prosseguiu, encorajando cada um a não desistir. Se Deus pode tocar o coração de um homem e fazer com que ele ajude a minha família, Ele também pode agir em nossas vidas de maneiras ainda mais surpreendentes. As palmas explodiram ao final de seu discurso. Um amigo do banco de trás se levantou e gritou, Deus é bom o tempo todo. Outros começaram a se juntar, entoando essa verdade, até que o entusiasmo tomou conta da sala. Ana se sentiu renovada. Sua fé ganhara uma nova dimensão. Naquele dia, a igreja decidiu organizar uma vigília de oração. Era uma oportunidade para que todos pudessem clamar juntos pelo que Deus ainda estava prestes a fazer. Ao entardecer, a comunidade se reuniu e a atmosfera estava carregada de expectativa. As velas acesas criaram uma aura especial, e cada pessoa levava consigo suas angústias, mas também suas esperanças. Enquanto todos oravam fervorosamente, Ana se retirou para um espaço em silêncio. A paz invadiu seu coração, e ela se lembrou da voz que a confortou no parque. Eu estou contigo, Ana. As lágrimas começaram a rolar por seu rosto, mais uma vez. Mas agora eram lágrimas de alegria e gratidão. Ela sabia que o insondável amor de Deus estava ali, presente, escutando cada palavra. Mas enquanto a oração se intensificava, uma dúvida inquietante surgiu. E se o segundo milagre não chegasse? E se a dúvida voltasse para desestabilizá-la novamente? Seria a confiança em Deus suficientemente forte para enfrentar os desafios que ainda estavam por vir? O clima de expectativa era palpável, e a congregação não fazia ideia do que estava para acontecer. O verdadeiro teste da fé ainda estava no horizonte, e Ana sentia em seu coração que grandes revelações estavam a caminho. E assim, envolta em um misto de esperança fervorosa e insegurança latente, Ana se perguntou, o que mais Deus está planejando para nós? A vigília de oração avançava, e a atmosfera se tornava ainda mais carregada de energia. Ana não conseguia tirar a sensação do peito de que algo monumental estava prestes a acontecer. As vozes de louvor se elevavam, não apenas como um clamor, mas como uma sinfonia de fé e gratidão que unia todo o povo da igreja. Ana, com o coração pulsando, pegou a mão de uma das crianças, numa busca silenciosa por conforto. A menininha sorriu, como se sentisse a paz que transbordava daquele lugar. Mesmo diante da incerteza, a fé dela se transformava em um bálsamo para a alma de Ana.
Era como se cada sorriso, cada risada, cada abracinho reafirmasse que Deus estava presente, que mesmo nas noites sombrias ele trazia luz e esperança. Entre os murmúrios dos irmãos, o pastor Eduardo, com a Bíblia em mãos, proclamou: "A verdade do Senhor se renova a cada amanhecer. Precisamos ser como o fruto da figueira que, mesmo em tempo de dificuldade, continua a florescer. Que possamos ver na dor o propósito de Deus." O ambiente se encheu de concordância. Muitos ergueram as mãos, concordando em uníssono com a força das palavras do pastor. Enquanto as pessoas oravam, Ana começou a se lembrar de momentos em que sua fé havia sido desafiada antes. Os dias em que a ansiedade a consumia, as noites insones se transformando em lágrimas silenciosas e solidões. No entanto, ao olhar para o altar, tudo aquilo parecia tão pequeno diante do que Deus estava prestes a fazer. Era como se uma nova compreensão se instalasse em seu coração. O que eu vivi até aqui não é o fim, é apenas o começo. De repente, um momento de quietude transcendeu a agitação. Os olhos de Ana se fixaram na cruz que pendia na parede. A luz das velas refletia um brilho especial. E é nesse silêncio que se ouviu a voz suave que parecia se misturar com o murmúrio do vento. "Confia em mim." Era uma afirmação dirigida a ela. O peso das incertezas começou a dissipar-se, e uma certeza renovada se aninhava em sua alma. No fundo da igreja, uma mulher conhecida entre a congregação como Dona Lúcia começou a cantar um hino muito especial. A melodia tocava cada coração presente, como se Deus estivesse presente, sussurrando palavras de esperança. Aos poucos, a congregação foi se juntando a ela. As vozes começaram a se unir, e a atmosfera se transformou. Lágrimas de alegria escorriam rostos, enquanto o louvor ressoava, criando um reciclagem de alegria e fervor. E então, enquanto Ana se deixava inundar pelas notas daquela música, uma nova preocupação eclodiu em seu coração. O que seria o milagre que tanto esperavam? Algo específico? Algo inesperado? As palavras da irmã ecoavam em sua mente e ela não conseguia se aguentar. Deus sempre tem algo melhor guardado. Ana olhou para a congregação que cantava e sorriu. Se a fé é um sussurro que vem do nosso coração, então nós devemos ser os mensageiros da esperança. Naquele momento, algo mudou dentro dela. A esperança não era apenas para ela, era um chamado coletivo. O que aconteceria a seguir? Como a comunidade se prepararia para o sobrenatural que estava prestes a ser revelado? Enquanto a música continuava e as vozes se elevavam ao céu, Ana sentia dentro de si uma ardente curiosidade. Ela sabia que algo grandioso estava por vir, e a pergunta se tornava mais intensa. Qual será o próximo passo de Deus para nós? A resposta parecia estar apenas ao alcance da mão, escondida sob o véu do amanhã. Chegando ao clímax da vigília, Ana pensou: o que mais Deus está prestes a liberar em nossas vidas? E com essa dúvida fermentando, tudo parecia preparado para um verdadeiro despertar. A música continuava, criando um ambiente denso de adoração e expectativa. Ana sentiu o seu coração acelerar. Ela respirou fundo, tentando absorver a intensidade espiritual daquele momento. As vozes da congregação se entrelaçavam em uníssono, elevando-se como uma oferta ao céu, e Ana se perguntava: o que Deus quer nos dizer neste instante? Enquanto o louvor se intensificava, um silêncio repentino tomou conta da igreja. O pastor Eduardo, percebendo aquela transformação na atmosfera, olhou ao redor e, com uma expressão serena, disse: irmãos, às vezes, Deus nos fala em meio ao silêncio. Fiquem atentos ao que o Espírito Santo está derramando em nossos corações. Ana fechou os olhos, permitindo que a tranquilidade a invadisse. Em sua mente, imagens de milagres e promessas escapavam das páginas da Bíblia como uma luz que iluminava a escuridão.
Historicamente, aqueles momentos eram prelúdios para algo grandioso. A expectativa crescia como uma onda. Ela podia sentir cada fibra de seu ser vibrar com a possibilidade da intervenção divina. Foi então que um sussurro tocou seu coração. Espere, eu estou aqui. As palavras eram simples, mas carregadas de poder e verdade. Ana percebeu que a parada inesperada daquele culto não era um acidente. Era uma convocação. Todos estavam sendo chamados a um nível mais profundo de fé. As preciosas promessas de Deus agora se tornavam mais palpáveis. Naquela quietude, um homem se levantou ao fundo da igreja, conhecido como Seu Pedro. Vestia um manto de humildade, mas sua determinação era a de um gigante. Com os olhos marejados, ele declarou: Esta noite, sinto que Deus está prestes a liberar cura. Se você está doente, venha à frente, o Senhor é nosso médico, Ele pode restaurar. A sala rapidamente se encheu de murmúrios e movimentos. Pessoas começaram a compartilhar suas histórias de dor e expectativa. Algumas moveram-se com dificuldade, mas cada passo ressoava como um ato de coragem. Ana viu pessoas que ela conhecia, outras muito saudáveis, que agora se viam tocadas pela compaixão de seu Pedro. Aquela visão a estimulou a se levantar e se unir ao fluxo humano, sentindo que algo incrível estava se formando no meio deles. Enquanto caminhava, sua mente dançava entre memórias de crises que desafiaram sua fé. Mas agora, diante de tanta expectativa, sabia que a história poderia mudar. O céu não estava distante. Ele estava lá, entre eles. Ao chegar à frente, ela viu seu Pedro orando fervorosamente com os olhos cerrados e o rosto cheio de confiança. Não havia dúvida de que ali se manifestava a presença de Deus. Ao redor, alguns começaram a cair em oração no chão. Outros ergueram as mãos para o alto, clamando por milagres. Ana sentia a adrenalina da fé pulsando. Ela estava ultrapassando o limite de sua própria compreensão, e a fraqueza que sentia era transformada em força. O que quer que fosse que Deus estava prestes a fazer, ela estava pronta para aceitar. Foi quando, com um grito de alegria, uma jovem na frente começou a testemunhar sobre a dor que havia desaparecido de seu corpo. Um clamor de louvores se ergueu pela congregação, ecoando na igreja como um poderoso hino de gratidão. A noite tomava forma não apenas como um momento de adoração, mas como uma intercessão de vidas e promessas. Ana olhou para o céu completamente absorvida pelo que acontecia. Senhor, se essa é a sua vontade, que seja feita. Em meio à alegria e ao fervor, uma nova pergunta floresceu em seu coração. O que mais tu tens guardado para nós? Quanto mais nós podemos receber? A resposta parecia pulsar no ar à sua volta, esperando para ser revelada. E, de repente, um arrepio percorreu a sala. Uma nuvem sutil de luz começou a se mover, tocando cada canto. Seus olhos brilharam ao perceber que o sobrenatural estava prestes a ser manifestado de uma forma que ninguém esperava. A atmosfera pulsava e Ana mal conseguia conter a expectativa que tomava conta de seu coração. À medida que a luz se espalhava pela igreja, as vozes dos fiéis se amalgamavam em um clamor apaixonado. Cada coração ali presente se ardia em adoração, e o som de orações e louvores soava como um potente hino de união. O que era apenas um culto se transformava em uma verdadeira convocação ao sobrenatural. Ana olhou ao seu redor e viu rostos iluminados pela fé. Alguns estavam com lágrimas nos olhos, outros riam de alegria. Aquela mistura de emoções era a expressão genuína do que significava se encontrar na presença de Deus. Cada um ali sabia, de alguma forma, que estavam prestes a experimentar algo divino. As mãos que antes clamavam agora se uniam, como se formassem uma corrente de fé inquebrantável. Naquele momento, seu Pedro, ainda de olhos fechados, começou a orar em alta voz. Suas palavras ressoavam como um eco poderoso, tocando profundamente cada alma presente.
Meus irmãos, já estão entre nós os sinais do Senhor. Ele está liberando coisas novas, a cura, libertação e respostas. Creiam e abram seus corações para receber. Enquanto ele falava, uma luz intensa começou a brilhar ainda mais forte. E Ana percebeu que não era apenas uma luz física. Era como uma manifestação do próprio amor de Deus, uma energia que envolvia tudo e todos como um abraço acolhedor. Era impossível não sentir, não se deixar tocar. Era um convite a um relacionamento mais profundo, à entrega total e à esperança renovada. O grupo de pessoas à sua volta começava a se mover, algumas caindo de joelhos, outras levantando as mãos em adoração. Ana, então, sentiu algo em seu peito, uma chama ardente, uma certeza de que tudo poderia mudar. Senhor, vem sobre mim. Era a súplica que brotava de seu interior. Foi quando uma mulher mais próxima do altar começou a gritar de alegria. Eu não sinto mais dor, eu fui curada. As palavras dela quebraram uma espécie de barreira invisível que parecia envolver a sala, e um coro de louvores estourou. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era apenas uma cura, mas um toque do céu, uma confirmação viva do poder de Deus entre eles. As orações e o louvor se tornaram um só. As vozes se uniam em harmonia e Ana se viu envolvida por uma maré de amor e expectativa. Uma corrente de fé estava se formando e ela não queria ficar de fora. A pergunta ainda ecoava em sua mente. O que mais Deus tem para nós? E a resposta parecia já estar ali na criação desse culto. Mas então, uma nova onda de intensa energia atravessou a sala. Uma sensação de eletricidade no ar fez a congregação ficar em silêncio novamente. As mãos de seu Pedro subiram lentamente, como se ele estivesse chamando algo que estava longe, e sua voz ecoou poderosa. Agora, o Senhor está trazendo uma nova revelação, algo que mudará o rumo de nossas vidas. Ana sentiu seu coração disparar. O que seria essa revelação? Poderia ser ela a próxima a ouvir o chamado divino? O clima estava carregado de um mistério adorável, e todos pareciam sentir que estavam à beira de uma grande descoberta. Aquela expectativa coletiva se tornava palpável. Os rostos se voltavam para seu Pedro, como se esperassem que as portas do céu se abrissem para revelar um tesouro escondido. O que ele diria a seguir mudaria tudo. O que nos espera no horizonte da fé? Prepare-se, irmãos. Ele começou a pronunciar, e a sala intuiu que algo sobrenatural estava prestes a se desdobrar. Os olhares estavam fixos em seu Pedro. A ansiedade e a fé criavam um clima quase palpável. Ana sentiu que o ar estava carregado de um mistério profundo e sua respiração se ajustava ao ritmo da expectativa. A congregação, em uníssono, segurava a fé e a esperança, como se estivessem na ponta dos pés, prontos para o que Deus estava prestes a fazer. Meus irmãos, estejam prontos para 3 milagres que estão prestes a acontecer em nosso meio. A voz de seu Pedro cortou o silêncio como um trovão, vibrando nas paredes da igreja. O primeiro milagre é a cura interior. Deus quer restaurar não apenas os corpos, mas as almas. Se há alguém aqui que tem vivido com feridas emocionais, saiba que o Senhor está fazendo uma limpeza agora mesmo. Um murmúrio se espalhou pela sala. E Ana viu pessoas se abraçando, algumas com rostos cobertos de lágrimas, enquanto seus olhares buscavam a luz que agora parecia inundar o ambiente. O calor da presença de Deus intensificava cada batida de seus corações, como se as dores do passado fossem sendo levantadas momentaneamente. Creiam, continuou seu Pedro, o segundo milagre é uma libertação. Na sua vida, Deus quer quebrar as correntes que têm te prendido. Quando ele disse isso, uma onda de emoção percorreu a congregação. Ana sentiu que aquilo não era apenas uma palavra transmitida, mas uma verdade sendo liberada sobre as vidas ali presentes.
Gritos de liberdade ecoaram, e alguns começaram a exaltar o Senhor, sem se conter. Ana lembrou da sua própria luta, das dúvidas que a acompanhavam, e foi tomada por uma fortaleza estranha. A ideia de libertação não era apenas uma teoria, era um chamado para despojamento. Senhor, eu quero isso! Quebra as correntes em mim! Ela rogou em seu silêncio com um clamor sincero que brotava da alma. E, por fim, o terceiro milagre é a provisão. Seu Pedro exclamou com um sorriso que irradiava confiança. O Senhor está prometendo que Ele cuidará de todas as suas necessidades. Acredite, pois, neste momento, portas que estavam fechadas se abrirão, e você verá a justiça do Senhor se manifestar na sua vida. As palavras de seu Pedro dançavam no ar, como uma melodia doce que atraía corações a serem preenchidos de fé. Várias pessoas começaram a se levantar com rostos radiantes, compartilhando suas experiências e contagiando todos com a esperança renovada. Ana não pôde deixar de sorrir. A energia da adoração fluía com mais força e ela se sentia cada vez mais conectada com a congregação. Mas lembrem-se, seu Pedro continuou, enquanto a atmosfera fervia de oração, Deus tem um plano escondido nessa revelação, algo além do que podemos imaginar. Venham, continuem crendo e buscando. E assim, a igreja em peso começou a clamar com fervor em um tipo de oração que não apenas pedia, mas proclamava a certeza das promessas divinas. Ana, com os olhos fechados, sentiu como se estivesse diante de portas abertas no céu, cada clamor um convite à abundância, à transformação. Mas e se você não vê nada ainda? Uma voz suave sussurrou ao fundo. Era a dúvida que muitos carregavam, aqueles que queriam, mas hesitavam. O clima começou a mudar e Ana percebeu que nem todos estavam tão certos. Aquela pergunta ecoava em seus corações angustiados. Ela não sabia, mas algo grande estava prestes a acontecer, e tudo ao redor parecia instigar uma resposta. Deus estava prestes a tocar mais fundo, e a pergunta pairava no ar. O que você está disposto a deixar para trás para abraçar o novo que Ele traz? Ana olhou para seu Pedro, seu coração palpitante. O que mais Deus tinha reservado? A expectativa se acumulava como uma tempestade divina prestes a se desdobrar. O que ela faria a seguir? O ambiente na igreja vibrava com a intensidade das orações e dos cânticos. Ana sentiu um chamado profundo em seu interior. Aquela dúvida que havia surgido, como uma sombra no meio da luz, começava a se dissipar. Ela percebeu que poderia ser parte daquele mover divino, e não apenas uma espectadora. Seu Pedro, com os olhos brilhantes, continuou a se dirigir à congregação, como se estivesse transmitindo uma mensagem pessoal para cada um ali presente. Não se deixem levar pelo medo. O que é que se interpõe entre vocês e os milagres que Deus já preparou? Esta é a hora de se levantar. Esta é a hora de tomar posse. Ana sentiu cada palavra ressonar dentro de si, como se uma campainha celestial fosse tocada. Ela olhou em volta e viu rostos a reagir à unção daquelas frases poderosas. Algumas pessoas levaram as mãos ao coração, outras ergueram os braços ao alto, indicando a rendição e a expectativa pelo sobrenatural. Preparem-se para um avivamento pessoal, gritou seu Pedro, quase em um clamor. O Senhor tem algo novo para você. Se você precisa de cura, se você busca liberdade, ou se está desejando ver provisão em sua vida, então levante-se, dê um passo de fé. Com a sua voz carregada de amor e certeza, ele instigava a todos a não apenas ouvir as promessas, mas a agir em resposta a elas. Ana sentiu seu corpo quase que naturalmente se mover. Suas pernas a conduziam diante da congregação, como se estivesse sendo puxada por uma força invisível. O seu coração pulsava com um misto de ansiedade e esperança. Um olhar de incentivo da sua amiga Clara fez com que a coragem de Ana se intensificasse.
Ela se lembrou das cadeias que aprenderam por tanto tempo. Aquele era o momento de soltá-las. E assim, quase que numa dança espiritual, ela começou a dançar, envolta pelo espírito de adoração que permeava a sala. Juntos, eles começaram a ofertar suas súplicas ao Senhor, a vibrar em um clamor que ecoava pelas paredes, como se fossem um só corpo. Ana sentiu sua alma ser lavada. As lágrimas que escorriam pelo seu rosto eram a própria expressão de libertação e gratidão. Deus está aqui, seu Pedro declarou com a certeza de quem havia visto o impossível. Ele não só ouve as suas orações, mas também as responde. Confiem, irmãos, ele é fiel. As vozes se uniam em um coral harmonioso, misturando adoração, pedidos e celebrações. Cada grito, cada suspiro, cada lágrima transbordante se juntava numa corrente de fé poderosa. Ana percebeu que não estava mais sozinha e que aqueles milagres eram tão para ela quanto eram para qualquer outra pessoa. A euforia aumentava e as reações da congregação se tornavam mais intensas. Ela viu pessoas se revezando no testemunho, contando sobre curas físicas e emocionais que ocorriam ali mesmo, naquele instante. A presença de Deus era palpável, como um abraço acolhedor que a todos envolvia. Mas foi então que seu Pedro fez uma pausa. Seu olhar era sério, penetrante, como se estivesse observando cada coração presente. Lembrem-se, meus amados, a jornada da fé não termina aqui. Para que esses milagres se estabeleçam em sua vida, é preciso um compromisso mais profundo. O que você está disposto a entregar? O que você deixará para trás para receber o que Deus tem para você? Ana sentiu que aquela pergunta não era apenas uma indagação, mas um convite a fazer uma reflexão entre a dor do passado e as promessas do futuro. Seu coração estava acelerado, e a esperança era agora acompanhada pela responsabilidade. Com os olhos fixos em seu Pedro, Ana percebeu que a verdadeira transformação exigiria uma entrega total. A pergunta ecoava: o que significaria dizer sim a Deus? E à medida que esses pensamentos a invadiam, ela se preparou para o que ainda estava por vir. Um novo nível de fé poderia estar às portas. O que mais o Senhor tinha a revelar? A atmosfera na igreja estava carregada de expectativa, como se cada suspiro dos fiéis fosse um ato de fé prestes a se manifestar. Ana mal conseguia conter a emoção. A luz suavemente iluminava os rostos concentrados ao seu redor, que se tornavam cada vez mais radiosos à medida que a presença do Senhor se tornava palpável. Seu Pedro, com um olhar que não se descolava dos corações da congregação, continuou a ministrar. Hoje é um dia de decisão. Cada um de vocês está sendo chamado a um novo nível. É hora de deixar o que é antigo, o que não serve mais. O que Deus tem para você já foi preparado, mas você precisa se apropriar. As palavras dele ecoavam, firmes e cheias de poder. Ana sentiu que as barreiras dentro dela estavam se quebrando. O medo não tinha mais espaço. Ele se tornara um mero ruído distante perante a força do amor divino que a cercava. Ela levantou os olhos e pediu, silenciosamente, por coragem. Enquanto a congregação elevava suas vozes em oração, Ana começou a sentir uma paixão interior. Um desejo ardente nasceu em seu coração. O desejo de receber tudo o que Deus tinha reservado para ela. E para isso seria preciso abrir mão de antigos padrões, de dores não resolvidas e medos que a seguravam. Ouvindo seu Pedro falar sobre entrega, Ana foi invadida por lembranças de antigos fardos que a acompanhavam. Quantas vezes eu deixei o medo guiar meus passos? Pensou. O convite à liberdade era mais do que um apelo. Era um chamado para dançar em um novo caminho. Senhor, eu entrego, ela sussurrou em seu interior. Apaixonada por ti, eu quero mais. A convicção crescia e suas mãos se ergueram lentamente, como se quisessem tocar o céu. Um calor percorria seu corpo. Era a presença de Deus, derretendo as inseguranças em sua vida. Prepare-se, pois grandes coisas estão por vir.
Seu Pedro seguiu com um tom profético. Nos próximos dias, as correntes de opressão vão se desfazer. As portas que estavam fechadas vão se abrir. Ana fechou os olhos e, em meio à multidão, começou a visualizar as cadeias caindo ao chão e a sua vida sendo preenchida por promessas de liberdade. Músicas suaves começaram a flutuar no ar, intensificando a adoração em um crescendo de fé coletiva. Era como se aquele momento fosse um transe espiritual, um verdadeiro avivamento. Então, uma voz familiar interrompeu seu pensamento. Clara, sua amiga, se aproximou, seus olhos brilhando com uma luz especial. Ana, você sente isso? O Senhor está falando com você. O que você entregou hoje será recompensado, e não apenas em suas orações, mas em ações concretas. Você verá. Aquelas palavras a tocaram fundo, ressaltando a importância de se abrir para o novo. Era o momento perfeito para refletir sobre a profundidade da entrega. Ana respirou fundo, sabia que não era uma simples mudança, mas uma transformação que afetaria não só sua vida, mas também a daqueles ao seu redor. Como se estivesse em um sonho, o ambiente da igreja parecia se tornar um lugar sagrado, um solo fértil para a colheita de milagres. E enquanto as orações fervorosas continuavam a ecoar, Ana sentiu que estava prestes a embarcar em uma jornada de descoberta, onde as promessas de Deus se tornariam bem reais. O que está por vir, Senhor? Ela murmurou, em um fio de esperança. E assim, com o coração pulsando e a mente aberta, Ana sentiu que estava prestes a cruzar uma linha que não poderia mais ser desenhada. O que mais o Senhor estava preparando para ela, além desse grande passo de fé? Ana mal tinha conseguido dormir naquela noite. A expectativa pulsava dentro dela como uma sinfonia em crescendo, sua mente girando em torno das promessas que se desdobravam à sua frente. Levantou-se cedo, o sol ainda hesitando a pôr seus raios sobre o universo, como se também aguardasse o desabrochar de algo novo. Sentou-se à beira da cama, a Bíblia aberta ao acaso. O versículo que seus olhos encontraram dizia: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a sabeis? Isaías 43, 19. Uma onda de paz e coragem fluiu através do seu ser. Ana sabia que estava discorrendo sobre um novo amanhecer em sua vida. O passado começava a se dissipar, enquanto a luz do Senhor iluminava as sendas que ela ainda não conhecia. Era hora de caminhar, e não havia retorno. Olhou pela janela, vendo o mundo lá fora despertar. Os pássaros cantando, as flores abrindo-se, tudo era um lembrete de que a criação também aguardava um novo tempo. A vida ao seu redor pulsava com promessa e renovação. Com um sorriso nos lábios, decidiu que também se levantaria, que não se deixaria abater pelas sombras que um dia a cercaram. Na igreja, o culto começava com a mesma energia contagiante do dia anterior. Ao entrar, foi envolvida por abraços calorosos de amigos e desconhecidos. A sensação de pertencimento era nítida e reconfortante. Cada rosto que ela via refletia um pedaço da mesma esperança que pulsava dentro dela. Era um corpo unido, prontos para receber as manifestações divinas. Seu Pedro estava no altar, com o olhar firme, como um farol guiando a embarcação da fé. Neste lugar nada é impossível, ele proclamou, levantando as mãos para o céu. O som da congregação, clamando em adoração, ecoava como um trovão suave. Ana sentiu a presença de Deus preencher o ambiente, uma tangibilidade que a fez querer dançar, pular e louvar. A cada canção que cantavam, mais perto se sentia de um sonho que começava a se realizar em sua vida. Clara, sua amiga, estava ao seu lado, seus olhos brilhando com emoção. Ana, você está prestes a viver algo incrível, ela disse, como se pudesse sentir o que estava por vir. E, de repente, seu Pedro parou, como se fosse interrompido por uma revelação. Ele olhou diretamente para Ana e disse: Vocês que estão aqui serão testemunhas de milagres. Para alguns, um novo emprego.
para outros, restauração de relacionamentos, e para outros, cura para os seus corpos e almas. Um arrepio passou por sua espinha. A possibilidade de tudo isso se tornar real a puxou para mais perto da expectativa. Senhor, estou pronta, pensou, enquanto uma onda de emoção a envolvia. O que essas promessas significavam para ela? Quais seriam os passos que precisaria seguir? A adoração continuou e, enquanto ela se entregava completamente, Ana se lembrou de como tinha se afastado de seu propósito por tanto tempo. Agora, com um novo entendimento, ela percebeu que sua jornada estava apenas começando. O que ela não sabia era como Deus iria usar cada dor do passado como um trampolim para o seu futuro glorioso. Naquele momento, uma voz interna ecoou. Aquilo que parece impossível aos olhos humanos é o que mais brilha para Deus. Prepare-se para o sobrenatural. A emoção tomou conta dela, e lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, misturando-se com sorrisos de alegria. De repente, um silêncio tomou conta do ambiente. A congregação ficou em expectativa, como se todos estivessem à beira de um grande clímax. E ali, com o coração em chamas, Ana se viu diante de uma escolha: estar à altura de tudo que Deus está prestes a fazer em sua vida. E no silêncio reverente, ela perguntou a si mesma: o que eu estou disposta a crer e receber? Quais portas eu precisarei abrir? A presença divina se intensificou, e Ana sabia que o próximo passo a levaria a algo ainda mais profundo. O que mais Deus revelaria naqueles dias? A resposta estava mais próxima do que imaginava. O culto continuava e a atmosfera esquentava. Ana sentia cada comoção em seu ser. Seu coração pulsava, como se estivesse em sintonia com as promessas que emergiam do altar. O pastor Eduardo, com aquela intensidade espiritual que ia além das palavras, olhou nos olhos da congregação e proclamou: hoje, a presença de Deus está aqui para transformar vidas. As vozes se erguiam em uníssono, cada pessoa oferecendo sua fé em uma sinfonia de adoração. O ambiente estava vibrante, cheio de amor e expectativa. Ana percebeu que não apenas o culto estava vivo, mas que aqueles instantes eram os pregos que fixavam o milagre nas paredes de suas almas. E em meio à agitação, a presença de Deus se manifestava de tal forma que as lágrimas de gratidão foram inevitáveis. Os olhos de Ana se encontraram com os de Clara. Elas se abraçaram, e naquele toque a corrente de força, renovação e amor se intensificou ainda mais. A cena que se desenrolava frente a seus olhos era um testemunho da bondade de Deus. Uma explosão de vida e esperança na comunidade. Seu Pedro fez uma pausa, e o silêncio que se seguiu explodiu em fervor quando ele começou a orar pela cura e restauração. Ana sentiu que o peso da dor que tinha levado por tanto tempo começou a se dissolver. Uma injeção de energia celestial fez seu coração vibrar como nunca antes. Hoje não é apenas um dia de milagres, mas o início de uma nova jornada, Eduardo continuou, enquanto as palavras caíam como um manto de bênçãos sobre a congregação. Mas então, uma voz suave ressoou em seu coração. O que você está disposta a deixar para trás? As perguntas a consumiam, e a certeza de que a transformação exigia ação tornou-se uma realidade insuportável para ignorar. Ela respirou fundo e decidiu: estou disposta a deixar a dúvida e o medo. Nesse momento, ela se levantou. Fez um sinal para seu Pedro, que imediatamente percebeu seu desejo. Com um sorriso, ele acenou para que ela viesse à frente, e o murmúrio de incentivo começou a tomar conta da igreja. Ana sentia que estava atravessando uma linha invisível, indo em direção ao desconhecido, mas a clareza surgiu. Não havia como voltar. A fé havia tomado a forma de coragem. Quando chegou ao altar, Ana levantou suas mãos e declarou: eu deixo para trás o medo. Eu abracei os milagres que Deus tem para mim.
A energia da sala acelerou e uma onda de alegria transbordou. A congregação respondeu em louvor e adoração, fazendo daquelas palavras um hino coletivo. Seu Pedro, surpreso com a entrega de Ana, impôs as mãos sobre ela. Que cada cadeia que te impede de viver abundantemente seja quebrada. Que o amor de Deus inunde cada canto de sua vida. Ana fechou os olhos e, em meio à oração fervorosa, sentiu algo marcante se desdobrar. Era como se uma luz iluminasse suas memórias mais sombrias e as transformasse em testemunhos de superação. O passado não a definia mais. Ele se tornava um trampolim que a impulsionaria para o futuro. Eu recebo cada promessa, Senhor, ela clamou, sentindo uma energia intensa preencher seu corpo e sua alma. E assim, enquanto orações ferventes ecoavam, a presença de Deus começou a se mover entre os fiéis. Neste momento, a atmosfera transcendeu para um nível mais profundo. Os muros da dor e da dúvida estavam se desintegrando e não havia espaço para a incerteza. Ana mergulhou nessa experiência como uma onda de lavanda, deixando que aquele amor preenchesse sua vida. A música começou, uma canção de libertação. Cada palavra parecia desenhar um novo futuro, uma nova esperança, uma nova entrega. Ana se uniu ao coro, sua voz eruptiva misturava-se aos outros, formando um clamor que tocava os céus. A congregação gritou em adoração, e Ana, cheia de entusiasmo, sentiu que estava em um lugar sagrado. Ela sabia que estava em meio a uma manifestação divina. As pessoas ao seu redor choravam, mas agora eram lágrimas curativas, lágrimas de transformação. A dor estava saindo e a alegria começava a enraizar-se em seus corações. Ana viu várias pessoas se unirem, enlaçando as mãos e se apoiando mutuamente. A comunidade estava unida, e a força da fé ressoava como um eco abençoado em cada canto daquela igreja. Preparem-se para o sobrenatural, irmãos, gritou seu Pedro novamente, e as palmas se ergueram em resposta à declaração. Naquele exato momento, Ana entendeu que as promessas de Deus não eram apenas para ela, mas para todo o povo. Era uma colheita coletiva, uma comunidade unida pela fé que traz milagres, cura e provisão. Ela percebeu que a resiliência daqueles momentos não viria do que tinham vivido, mas do que estavam prontos para receber. E com isso, uma certeza se pôs sobre a congregação. O que mais Deus fará por nós? À medida que a música diminuía, o respeito se transformou em um clamor esperançoso. O calor da presença de Deus continuava a envolvê-los. Ana olhou para cima e, em um movimento de entrega total, já não se via mais sozinha em sua jornada. Ela sentiu que estava verdadeiramente em casa. No fundo de seu coração, uma alegria divina começou a tomar forma e se alastrar, não apenas como um eco, mas como uma explosão cheia de esperança e propósito. E com essa certeza, mais do que nunca, Ana soube que estava se preparando para viver os milagres que Deus havia prometido. Agora que você acompanhou essa emocionante jornada, não deixe de fazer algo incrível. Inscreva-se imediatamente no canal. Assim você não perderá as próximas histórias exclusivas de fé que vão transformar sua vida. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a conhecerem essas maravilhas. Comente suas reações e testemunhos sobre esse final inspirador. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação de fé. Esse é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar e ser um verdadeiro servo de Deus.